Olá a todos, novamente, bem-vindos ao curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0 do CERI, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, nesse vídeo nós vamos seguir sobre o tema, falando sobre o tema Era Lula versus Era Bolsonaro, porque é um tema que gera muitas discussões, e nós falamos já no vídeo anterior da importância ali de ter um método, para analisar essas realidades, que é o método de análise de conjuntura, Ou seja, nós vamos tentar sair o máximo possível da nossa bolha partidária, ideológica, filosófica, religiosa, para tentar entender a realidade. E quando a gente fala da gestão do ex-presidente Lula em comparação à gestão do Jair Bolsonaro, nós já comentamos a dificuldade de fazer isso a nível estatístico. Porém, existe ali uma série de fatores que podem ser utilizados para tentar entender melhor. Um deles é a própria transição. Como se estabelece a transição de governo. Ou seja, o Jair Bolsonaro ele está no primeiro ano de governo e ele vem de um processo transitório de governo. Aí fala, não, ele herdou o governo Dilma? Não, na verdade não, ele herdou o governo Temer, que já começou com uma transição, com uma mudança de agenda. No caso do Lula também houve uma transição. Essa transição ela se dá dentro de diferentes esferas, porém nós vamos ver ela dentro de uma esfera das relações internacionais. Durante a gestão FHC, o Brasil tinha uma política de alinhamento e de dependência com as nações mais ricas, recebiam investimentos dela, isso fez com que o Brasil fosse estivesse sujeito, logicamente, à evolução dessas potências, e também aumentou suas relações com os países vizinhos. Isso gerou uma série de benefícios, como o aumento dos investimentos do Brasil, a modernização de alguns setores produtivos, vamos lembrar da telefonia, a privatização de algumas empresas, não vamos entrar no mérito se é bom ou errado, se é certo e tal, porque todos os governos fizeram, Gerou-se também esse processo, gerou um aumento da confiança do investidor no Brasil. Depois você tem a gestão do ex-presidente Lula, que o que ele fez foi ampliar os parceiros econômicos do Brasil, aumentar o seu relacionamento com os países do sul econômico, uma vez que os países do norte tinham suas próprias dinâmicas econômicas de investimentos e tinham seus olhos fixos na Ásia. O Brasil buscou, pouco a pouco, internacionalizar-se mais e mais e mais, financiou parte dessa internacionalização através do BNDES e gerou uma série de políticas sociais. Um tema muito, muito complexo, o tema de políticas sociais, porque nós vemos que desde a era Vargas existiam políticas sociais, que elas foram mudando dentro da composição política, partidária, a evolução demográfica, social e econômica do Brasil ao longo da história. Então muitos falam, não, mas é porque, o Bolsa Família da época do FHC que tinha outro nome e tal. Na verdade existe toda uma evolução, porém, aí vamos lembrar também do material que nós já tivemos nas outras aulas, é importante ver a composição, como é feita a repartição orçamentária. Durante a gestão do governo Lula, houve um aumento dos gastos públicos em relação a projetos sociais e áreas sociais. Por isso é visto com esse viés dentro do que é o estudo internacional da gestão Lula. Porém, manteve-se também as bases macroeconômicas da gestão FHC. É interessante, e por isso que nós vamos compor ao longo dessas aulas, uma análise de conjuntura do que foi a gestão Lula, e também tentar visualizar, como se projeta a gestão Bolsonaro, em tentar justamente entender essa evolução, essa transição. A transição é muito importante para os governos, porque ela consolida a democracia. Talvez uma coisa que nós devemos muito levar em consideração na situação atual que está no Brasil, e sem entrarmos em partidarismo, é que a partir do momento que um presidente, um governador, um prefeito, ele ganha as eleições, ele se transforma, mesmo seguindo uma pauta partidária, mas ele se transforma no presidente do conjunto da nação. Então ele tem que representar o conjunto da nação, no seu fórum interno e quando ele faz a representação internacional no fórum internacional. Talvez o que nós tivemos uma grande dificuldade no Brasil seja justamente esses alinhamentos, esses grupos de interesses, o equilíbrio dos interesses nacionais, das composições das camadas sociais, da ascensão de uma determinada classe social, de como isso teve um impacto político, se isso foi refletido ou não. Isso gera, toda vez que o sistema ele se repensa, se reconfigura, gera um certo temor por uma parcela da população que busca, na tradição antiga, ou seja, no passado,
no conservadorismo, né, a manutenção do que eles consideravam um estado de bem-estar. Nós veremos também, né, que é importante para analisar as transições de governo, né, ver se realmente é verdade, né, essa visão empírica de que era melhor em um lado, era melhor de um outro, era melhor na época, era melhor na ditadura, era melhor no PT. Será que isso é verdade? Quais são os fatos que mantêm isso? Qual é a base, né, metodológica, científica que mantém isso? Né? Também nós temos que ser abertos. Será que foi tão ruim uma determinada gestão? Ou será que uma decisão atual é tão ruim para o Brasil? Será que ela não é benéfica a longo prazo? Né? Como poder equiparar isso? Como poder analisar isso saindo da nossa bolha partidária? Então, eu agradeço a todos. Eu peço que todos leiam o material e participem nos fóruns. Muito obrigado, até mais.